de atitude do presidente da CPI? A gente tem visto de tudo nessa CPI, né? Porque é uma CPI que está comprovada que é um instrumento político eleitoreiro. Tanto é que surgiram 3 candidatos a presidente da República dentro da comissão. O que a gente vê, infelizmente, é muita narrativa, um autoritarismo muito grande. Agora mesmo nós tivemos uma situação dessa aí, quando um senador quis se manifestar num desses comentários, que estava um presidente ali em exercício, e ele não deixou, ele comentou e não deixou o outro senador fazer o pedido de pela ordem. Isso só faz colocar, não é à toa, que o Senado Federal está com a popularidade cada vez mais baixa. Teve uma pesquisa da XP na quinta-feira, semana passada, mostrando como a gente está mal perante a situação. São essas coisas, né? Agressividade, desrespeito, manipulação explícita, autoritarismo. Então, tudo o que não deve ser feito numa CPI, eles estão fazendo. E não querem rastrear a corrupção. Está claro. Não querem ouvir o outro lado, como aconteceu com médicos que vieram aqui com outra ideia, com outro tipo de posicionamento. E a gente vê aí que as próprias subnotificações e supernotificações, que nós conseguimos aprovar o requerimento meu para trazer aqui o secretário de Saúde de São Paulo, o caso da Prevent Senior seria importante para que a gente pudesse aprofundar, eles não querem. Sabe por quê? Porque junto com as subnotificações vem as supernotificações. E aí isso não interessa para a CPI, as dezenas de denúncias que a gente tem recebido aqui, que processos aí em Ministério Público e tudo, com nome e CPF de pessoas que morreram por outras causas, mas que foi colocado Covid lá, né? E as famílias estão revoltadas. Isso ninguém quer saber. Consórcio Nordeste, ninguém quer saber, provas aí fortíssimas. Isso tudo faz com que essa CPI tenha chegado num final aí melancólico. Sobre a condução dos trabalhos, como é que o senhor avalia a condução de Omar Aziz e do relator Renan Calheiros? Olha, é uma condução sofrível, né? Por tudo isso que eu acabei de citar aqui. E a gente fica triste, porque a gente faz parte do Senado Federal, né? E a gente queria uma CPI técnica, levando informações de investigações sérias, tanto com relação ao governo federal, eventuais ações e omissões, como também os estados e municípios que receberam bilhões e bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia, né? E, infelizmente, o que a gente viu aí foram pessoas tentando ser humilhadas. Pegaram um empreendedor aqui na semana passada que não tinha quase participação com relação à Covid. O objetivo era assassinar a reputação dele, porque ele tem uma linha ideológica ao presidente da República, né? Quer dizer que é crime agora você ter uma linha ideológica para qualquer um. Eu acho que o cidadão é livre para isso. Mesmo que eu discorde do presidente em algumas situações, as pessoas são livres para terem um alinhamento ideológico. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro na última quarta-feira, porque o empreendedor Luciano Hang deu um balão em todo mundo aqui. Eu acho que até agora eles estão procurando o caminho aí de novo para encerrar essa CPI, porque foi muito feio o que aconteceu na semana passada. Senador, e como o senhor avalia o depoimento de hoje até agora? Olha, um depoimento que eu acho que eles poderiam ter trazido realmente uma pessoa que soubesse dar mais respostas, pegaram alguém da área operacional. E eu fico vendo ali a senhora que está ao lado, que é vamos dizer assim, a diretora-geral da empresa, e que está se coçando para falar, tentando falar e não consegue. E tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas com relação a essa empresa, né? Você não tem a dúvida. Com relação a esse pagamento do Roberto Dias, por exemplo, eu até sugeri, eu fiz um pela ordem, mas eu acho que a CPI não conseguiu entender, ou não quis entender, eu não sei, porque eles estão justificando a questão que o Roberto Dias é cliente da Voetur. E tem pagamentos ali que foram feitos coincidentemente no mesmo dia. E que o próprio depoente disse que é porque ele é cliente da Voetur. Então é muito simples, se pega para onde ele foi naquele período, que passagens ele teve naquele período, para ver se bate, se justifica esse argumento ou se descarta esse argumento. Aí se mostraria uma falha grave. Mas não quiseram fazer essa proposição. Então,
Mas a gente está aqui combatendo o bom combate para que venha toda a verdade, seja de governo federal, de estados, municípios. É isso que a gente vai tentar até a última hora nessa CPI, que tem uma celebração marcada, uma coisa com algo, com o objetivo de fazer uma apoteose aí. Acho que estão esperando chegar nos 600 mil mortos, isso é triste, né? Porque isso é fazer palanque em cima de caixão. Então as coisas batem aí e eu acho que esse tipo de situação, usar a vida das pessoas com esse tipo de fim não é correto. As pessoas estão precisando que o Senado dê a mão para quem está desempregado, para quem está com fome. Ainda tem gente morrendo de coronavírus, a gente não pode esquecer, enquanto a gente está aqui, tem gente morrendo. Mas o objetivo aqui é apenas antecipar o calendário eleitoral do ano de 2022. Então, essa é a realidade. Senador, e sobre a fala do relator de mais cedo, que com certeza o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado, como é que o senhor avalia isso? Olha, a gente sabe que já tem um relatório pronto, né, do relator. Antes de começar a CPI, ele já deu depoimento a vocês da imprensa, grandes veículos de comunicação, dizendo quem era o culpado, quem era inocente. Já tiramos daí a falta de imparcialidade dele, até porque ele tem um filho que é governador, por isso que essa CPI, a cúpula dela não quer chamar consórcio Nordeste, né? Porque tem um conflito de interesse gravíssimo com relação a isso, que não tem solução. Os governistas vão fazer um relatório também, e nós estamos junto com a equipe aí trabalhando em outro relatório que possa apontar exatamente dos dois lados o que é que houve de problemas e tentar apresentar na próxima semana. O senhor vai apresentar um relatório sozinho, então? Sozinho. Vou apresentar um relatório sozinho de tudo que eu vi, apontando eventuais equívocos, ações e omissões do governo federal e também o que essa CPI não quis ver, que é a questão dos estados e municípios com base nos documentos. Então, aconteceu isso durante essa CPI, que eu quis trazer o diretor-geral da Polícia Federal. E os governistas e oposicionistas se juntaram e me derrotaram, eu fiquei sozinho. Então, acho que a gente deve ir por esse caminho, porque nós estamos com independência e queremos toda a verdade, e a população precisa saber disso. Obrigado, boa sorte.